tema hoje é fígado, né? O fígado é um órgão muito importante. Vocês imaginam que nós temos um sistema de órgãos no nosso corpo de fundamental importância. O fígado e o rim são os nossos filtros. O alimento ele é digerido no estômago, ele caminha para o intestino delgado e ele é absorvido. Ele é absorvido por essa rede de veias, chamadas de veias mesentéricas. Todas essas veias caminham para o fígado, se reúnem dos pequenos capilares dos maiores e vai sair dentro do fígado. Então não tem escapatória. Tudo o que se come vai para o fígado. Ah, mas tal remédio não é metabolizado no fígado? Não, é. Tudo vai para o fígado. Você comeu carne, vai para o fígado. Você come carboidrato, vai para o fígado. Você toma remédio, vai para o fígado. Você toma fitoterápico, você toma um chá, é só um chá. Vai para o fígado. Tudo vai para o fígado. Então vocês imaginam como fica o fígado recebendo tudo. E além do fígado receber tudo o que nós comemos e bebemos, o fígado também, como eu sempre digo na rádio, é o grande aplanador das nossas emoções. Então imagina a importância do fígado na condução da nossa saúde. Gente, esse assassinato da Isabela, que é tão repudiante, ninguém consegue ficar compadecido dessa criança indefesa. Provavelmente, com certeza, houve aí um desequilíbrio do fígado daquele casal, principalmente da moça, né? E eu olhando para ela, assim, dentro das fotos de revista, dentro das filmagens que fizeram dela, ela sofre do fígado. A cor dela é amarelada de pele, ela tem olheira. E as reações dela não são normais. Então, muitas vezes, o fígado faz com que nós fiquemos completamente desequilibrados emocionalmente. E muitas doenças energéticas do fígado são tratadas como psicose, com medicações pesadas pela psiquiatria, enquanto que era só tratar o fígado que a coisa se resolveria. Então o fígado é o segundo maior órgão e a maior glândula do nosso corpo. Qual é o maior órgão do nosso corpo? Sabe qual é? A pele. Imagina a gente tirar a nossa pele toda e esticar. Dá não sei quantos metros quadrados de pele. Então a pele é um órgão e é o maior órgão do corpo. E depois o fígado. O fígado, ele pesa aproximadamente 1,5 kg, se ele for um fígado normal. Se for um fígado com cirrose, pesa até 4, 5 quilos. Ele se localiza no peritônio inferior direito. Então, ele fica embaixo das nossas costelas, do lado direito do nosso abdômen. Normalmente, nós não conseguimos palpar o fígado. Quando nós deitamos o paciente na maca do consultório, que a gente coloca a mão na barriga, o normal é nós não conseguirmos palpar o fígado. Ele fica realmente escondido debaixo das costelas aqui, do lado direito. Quando nós palpamos o fígado já não está muito normal. Ou a pessoa está com processo infeccioso agudo, ou já tem o que a gente chama de gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Vocês já devem ter visto isso em ultrassonografias, né? Ele é o órgão no qual os nutrientes absorvidos no trato digestivo são processados e armazenados para utilização por outros órgãos. Então é aquilo que eu falei, tudo aquilo que nós comemos vai para o intestino delgado, é absorvido e vai para o fígado e dali é distribuído pelo corpo. Ele também é responsável pela neutralização e eliminação de algumas substâncias tóxicas. Então, substâncias tóxicas da alimentação, substâncias tóxicas dos medicamentos, dos agrotóxicos, dessa alimentação impura. E o pior é que não é só aquele agrotóxico que você lava. Tem gente que passa sabão no tomate, deixa de molho. É um agrotóxico sistêmico, que é dentro da polpa
né? Então a gente não consegue eliminar, infelizmente. Importante, né? O fígado para poder fazer a desintoxicação desse tomate que nós ingerimos, dessas coisas cheias de agrotóxico. É, portanto, uma interface entre o sistema digestivo e o sangue. Senão, tudo que nós comeríamos, todas as impurezas cairiam no nosso sangue. Então, quem é que filtra? O fígado. Além disso, é o principal responsável pela produção das proteínas plasmáticas, proteínas do sangue, proteínas que estão presentes na nossa circulação, como, por exemplo, a albumina. A albumina é a proteína mais comum dentro do nosso corpo e ela carrega os ácidos graxos. Vocês podem escrever aí, ácido graxo significa gordura. Então, a gordura, para ela poder circular, ela não circula sozinha, ela circula ligada a uma proteína, em geral, a albumina. E quem produz a albumina é o fígado, ok? Se o fígado não está bom, produz menos essa proteína, conclusão, as gorduras ficam em excesso no nosso corpo. Ficam perdidas e acumuladas nos nossos vasos, aí vem o infarto, os aneurismas abdominais, torácicos. O fígado, ele é um órgão maciço, ele é um órgão pesado, mas ele não é um órgão inteiriço, ele se divide em lobos. Existem dois lobos principais, que é o lobo direito, que é o maior lobo, e o lobo esquerdo. O órgão é totalmente recoberto pelo peritônio, então existe uma membrana que envolve o fígado, porque o fígado é como se fosse um grande coágulo de sangue. Então ele é totalmente recoberto pelo peritônio e é irrigado, ele é nutrido pela artéria hepática, recebendo sangue venoso do baço, dos intestinos pela veia porta. Abaixo do lobo direito situa-se a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar é um saquinho que reserva a bile. A vesícula biliar ela não produz nada, ela só guarda a bile que o próprio fígado produz. A vesícula biliar é uma bolsa de mais ou menos 9 centímetros de tamanho e tem capacidade de coletar cerca de 50 ml de bile produzida pelo fígado. O fígado, junto com o baço e a medula, isso é muito importante. São os órgãos responsáveis pela hematopoiese. O que é hematopoiese? A formação do sangue. O fígado, o baço e o tutano dos ossos, aquela partezinha que a gente chama de medula óssea, aquilo que produz o nosso sangue. Então, a pessoa com anemia tem problemas nesses órgãos, ou em um ou nos três. Formação e desenvolvimento das células sanguíneas. São também denominados órgãos hematopoéticos. Aí vocês têm uma figura, que aqui está mais nítida no meu desenho. Por quê? Por que é importante essa figura? Porque vocês vão ver aqui que existem ligamentos. O fígado tem que ser suspenso, senão ele cairia, certo? Então você tem aí ligamentos fibrosos, você tem as fotos aqui do lobo direito, do lobo esquerdo, e você tem um pequeno lobo no centro do fígado chamado de lobo caudado. Tem pessoas que não têm o lobo caudado, tem pessoas que têm, outros não têm. A grande maioria tem, que é um pequeno lobo do fígado. Muitos autores dizem que ele está relacionado ao lobo esquerdo, outros dizem que ele é um lobo independente do direito e do esquerdo, enfim, ele existe, ele está ali. A função dele é exatamente igual ao dos outros dois maiores. O fígado ele é tão importante que ele é o único órgão do nosso corpo que, se nós tirarmos o fígado e deixarmos de 1,5 kg, uma pequena parcela, ele se recompõe inteiramente, em dias. Você vê a importância, como é a natureza, né? Alguém viveria sem fígado? Impossível. Quantas pessoas estão aí na fila do transplante de fígado? E a importância da hepatite C hoje na comunidade? Quantas pessoas hoje têm o vírus da hepatite C e nem sabem? Porque nas décadas de 70, nos anos 80,
Até 1994, 95, não se fazia sorologia para hepatite C. E então, muitas pessoas receberam transfusões de sangue contaminadas pelo vírus. Como a hepatite C é uma doença crônica, pode levar até 20 anos para se manifestar, muitos de nós pode ser que tenhamos e não sabemos. E isso é um problema. Com o advento da AIDS, do HIV, o índice de hepatite C e tuberculose tem subido muito na população. Principalmente as pessoas com HIV, os homossexuais, com relações sexuais libidinosas e acabam contraindo sem camisinha as doenças e acaba contraindo o HIV e hepatite C. Isso é muito comum. Mas, infelizmente hoje, o maior índice de contaminação por hepatite C são nas mulheres casadas. Por quê? Por causa da camisinha. Quantas de nós mulheres pedimos para o marido botar camisinha, o marido se ofende? Porque eu sou casado, por que eu vou botar camisinha? Mas o homem tem uma natureza mais, desculpem os homens presentes, né? Mas uma natureza mais solto, né? Sexualmente. Então acaba trazendo para a mulher essas doenças, hepatite C, o HIV. Não é mais o homossexual que pega AIDS. Eles se cuidam muito bem hoje em dia, né? Bom, mas isso é um outro aspecto. Vamos virar a página 3 agora. Outra foto do fígado. Tem lá, em maior detalhes, o lobo esquerdo, o lobo posterior. Do próprio lobo esquerdo tem a parte posterior do lobo esquerdo. Tem o ducto hepático, que é bem no centro do fígado. A veia cava inferior chegando no fígado, trazendo os alimentos. A veia porta, que é a veia que sai do fígado para a corrente sanguínea. O canal colédoco, o que é o colédoco? É o canal que traz a bile da vesícula para o intestino, que faz o escoamento da bile. Aí, é nesse canalzinho que nós temos aquelas colicistites agudas, das pessoas que têm cálculo na vesícula biliar, cálculos pequenos que entopem esse canalzinho, um canalzinho bem no meio do fígado, que traz a bile e aí traz também os cálculos. E quando os cálculos obstruem esse canal, a pessoa entra naquele quadro de dor absurdamente forte, né? Em geral, não é uma dor no fígado do lado direito, é uma dor no estômago, na região do estômago, uma dor que a gente chama epigástrica, que irradia para as costas. É a crise aguda do cálculo, é cirúrgico, de urgência, é cirurgia de urgência. Por isso que hoje nós falamos que quem tem cálculo de vesícula pequenininhos, vários, múltiplos, é melhor operar. Quem tem cálculo de vesícula único, grande, a homeopatia trata com segurança. Mas o perigo dos pequenos é fazer a colicistite aguda. Aí você perde a oportunidade de fazer aquela cirurgia pela laparoscopia, que coloca um caninho pelo umbigo e que é uma cirurgia que no dia seguinte você já sai do hospital e vai trabalhar tranquilamente. Quando você entra numa colicistite aguda, é cirurgia de emergência e é feito um corte no abdômen. É uma cirurgia tradicional com infecção. Essa parte da palestra são as funções do fígado sob o ponto de vista da medicina ocidental, do que a gente aprende na faculdade de medicina. E depois eu vou falar sobre o ponto de vista da medicina chinesa, que é super interessante e que vocês vão aprender muita coisa. O fígado é considerado uma verdadeira máquina metabólica. Uma verdadeira máquina metabólica. Ele executa mais de 500 funções no organismo humano, mesmo quando é cortado pela metade. Você vai lá, corta o fígado pela metade, pessoas que têm câncer, que vão tirar o tumor do fígado. Além de você tirar toda a parte do fígado que está com o tumor, ele continua, a pessoa não morre. Até que o fígado se recomponha, leva 1 ou 2 meses para ele voltar ao tamanho normal, a pessoa está vivendo. Então, o pedaço que sobrou do fígado, ele assume essas 500 funções.
Eu citei aqui algumas das principais funções do fígado. Primeira, integração entre vários mecanismos energéticos do corpo. Por exemplo, a imunidade. A imunidade depende do fígado. O controle da tireoide depende do fígado. O controle dos hormônios da suprarrenal, do pâncreas, tudo depende do fígado. Então, a energia do fígado, e vocês vão entender melhor quando chegar na medicina chinesa, a energia do fígado comanda o metabolismo dos outros hormônios do nosso corpo e dos outros órgãos, principalmente rim e coração. O fígado armazena e metaboliza as vitaminas. Então, ele guarda as vitaminas. Quando nós ingerimos as nossas frutas, quando a gente ingere um complemento vitamínico, e ele fica guardadinho no fígado. Uma parte é utilizado pelos tecidos, pelos órgãos. O que não é utilizado, volta para o fígado e fica guardadinho no fígado. E aí existe um problema do excesso de vitaminas, né? Pessoas que acham que estão fazendo um bom negócio, né? Então toma vitamina E, vitamina B6, vitamina C, vitamina complexos, enfim. Não pode, porque você está ocupando um espaço no fígado onde ele deveria estar desocupado para fazer metabolismos de outros nutrientes, de outros elementos tóxicos. Fazer síntese das proteínas plasmáticas. Tudo no nosso organismo é carregado por proteínas, não são só as gorduras, as próprias vitaminas, enfim, tudo dentro do nosso organismo precisa se ligar à proteína, para poder entrar dentro da célula, para poder fazer parte dos tecidos. As proteínas são importantíssimas. Desintoxicação de toxinas químicas produzidas pelo corpo. Quer dizer, o nosso organismo, ele produz as toxinas. O nosso organismo, o tempo todo, ele faz a morte celular acontecer. Então, as células nascem e morrem, aquelas toxinas celulares vão sendo liberadas e vão para o fígado. É o fígado que faz elas caminharem para os rins ou para os intestinos para serem eliminadas. E ele também faz a desintoxicação das toxinas externas. Então, através dos medicamentos, por exemplo. Pessoas que tomam medicamentos em excesso, pessoas que estão em quimioterapia. Então, é tudo para o fígado. Não é comum a boca amarga, a saburra amarela da língua, dor de cabeça, come, se sente mal, se sente empachado, com enjoo. Né? Principalmente as dores de cabeça laterais e as dores de cabeça perioculares, que acontecem ao redor dos olhos ou atrás dos olhos, são sintomas de fígado. Muito provocados pelo acúmulo de toxinas que o fígado não está conseguindo eliminar. Porque quando o fígado absorve e elimina, os sintomas não aparecem, ele está dando conta. Eu sempre digo que o fígado tem que sempre, se quer ter saúde, quer ter longevidade, tem que ter fígado bom. Imagina vocês peneirarem, filtrarem um suco de laranja todo dia na mesma peneira, sem lavar. Todo dia você coa o suco de laranja e aquele bagaço vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Tem uma hora que vai gerar sintomas, e esse é um fígado. Então o fígado precisa ser limpo. E cada dia mais, nós que mexemos com a medicina natural, entendemos, vocês não vão ver médicos alopatas, nem os mesmos hepatologistas. Você já viu algum hepatologista receitar heparema? Eu nunca vi. O público vai na farmácia comprar heparema, porque realmente é bom para o fígado. Mas, dentro da medicina convencional, não se entende esse metabolismo do fígado como uma coisa ruim. Se você tem as transaminases, que são as enzimas do fígado normais, entende-se na medicina ocidental que o teu fígado está ótimo. E não é verdade. Porque até que esses exames se alterem, leva anos. O fígado, ele faz a filtragem mecânica das bactérias. Então, quando nós temos uma infecção aguda ou crônica bacteriana, as bactérias vão para o fígado.
invariavelmente para o fígado. Por isso que a grande maioria, ou a totalidade dos antibióticos são degradados no fígado, para poder curar o fígado. O fígado é responsável pela secreção da bile, ele que produz a bile e outros elementos. Sendo que a função que hoje nós gostaríamos mais de comentar, que é a mais comum, é sobre o metabolismo das gorduras do fígado. E dentro dessas toxinas que invadem o fígado, eu não posso deixar de falar da toxina do leite. Toxina do leite significa caseína, proteína do leite. Estão dando risada, né? Porque é uma perseguição no consultório com essa proteína do leite, né? Gente, eu não conheço nenhum animal da natureza que tome leite na idade adulta. Isso não existe. Os animais são herbívoros ou carnívoros. O bezerro, quando ele é bezerrinho, ele mama o leite da mãe dele, da vaca, né? Como a gente mama o leite da nossa mãe. Mas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, houve a liofilização do leite. Quer dizer, o leite se tornou um pó que não estraga. E aí vem a indústria, a Nestlé e as indústrias de leite. E quem não sabe aqui, que na década de 50, nos anos 60, até os anos 70, o que se prescrevia? Mamadeira de leite ninho. Ah, mas criança precisa tomar leite. Imagina, e o cálcio? Criança tem que crescer tomando leite, de preferência engrossado, de chegar a abrir o bico da mamadeira para sair aquela coisa grossa, né? E abandonaram o leite materno. E depois, nos anos 80, a campanha do aleitamento materno, até hoje, é muito comentada e incentivada. Essa proteína, chamada caseína, que é a proteína do leite, ela não tem metabolização. Nós não temos enzima para digerir essa proteína. A conclusão é que essa proteína vai para o fígado inteirinha. Quando ela é em pequena quantidade, o fígado acaba degradando, porque o fígado tem um trabalho chamado de grandes macrófagos do fígado, chamado células de Kupffer do fígado, que digerem aquilo que o processo digestivo não conseguiu quebrar. Só que isso é limitado. Quando você come essa proteína todo dia, através de um queijo, de um iogurte, de um creme de leite, de uma manteiga e do próprio leite, você está colocando essa proteína todo dia dentro do fígado. E o fígado não dá conta, ele acaba eliminando, porque ele precisa ficar bem para exercer as funções dele. E essa proteína vai para o plasma, vai para o sistema linfático. E aí o que a gente vê? Criancinha que a mãe dá o peito, a mãe até o 4º mês, aí a mãe acabou a licença maternidade, volta para trabalhar, e a criancinha toma o NAN, que é o melhor leite, é o mais parecido com o leite da mãe. E o que acontece com a criança? Começa a chiar o peito, catarro toda hora, febre, dor de ouvido, dor de garganta e aquele bebê chiando, que a gente chama de bebê chiador. E as mães levam aquela criança com aquele nariz escorrendo, aquela gosma escorrendo. Isso é mucosidades produzidas pela proteína do leite, mal digerida. E aí o que a gente faz? Muda para uma proteína vegetal. Proteína da soja. Ah, mas e a da cabra? Da cabra não adianta, é proteína animal do mesmo jeito que a da vaca. Agora, você imagina um adulto que passou a vida toda comendo queijo, comendo a pizza, que é uma delícia e tal, né? E aí, como é que faz? Como é que está esse sistema? Então, a pessoa chega com câncer no consultório, a primeira coisa que eu tiro é leite. Porque grande parte da metástase do câncer vem pela obstrução linfática. O câncer ele sai de um lugar e vai para outro pelo sistema linfático em primeiro lugar. E se esse sistema não está limpo para eliminar as células, ele fica segurando aquela célula cancerosa e ela acaba ficando acumulada em alguma parte do corpo, drenada para os linfonodos ou para outras partes do corpo. E não é só isso, também o leite pode produzir cistos de ovários, cistos de mama, cistos de tireoide. Os cistos envelhecem e formam o quê? Nódulos. Nódulo da tireoide,
cistos renais, hoje a gente vê muito nas ultrassonografias. Então, esse conjunto de nódulo de mama, de próstata aumentada no homem, tem muita relação com o metabolismo crônico dessa caseína. Então, nós acompanhamos na íris desses pacientes a mucosidade da íris. Mucosidade a gente olha na íris, que é um marrom azul do olho, aquela neblina branca. E quando ela está envelhecida, ela fica igual colar de pérola, umas bolinhas ao redor da íris. E na medida que vai tirando essa proteína da alimentação, vai acompanhando a íris ao longo de meses, até 1, 2 anos, para poder desaparecer tudo aquilo. Então, o leite é uma das piores toxinas para o fígado. Mas, doutora, mas eu não consigo viver sem leite. Então, coma pizza uma vez por semana, o resto da semana não coma queijo branco, não tome leite e tal. Ah, mas e o cálcio? O cálcio do leite não é bem absorvido. Ele não vai para o osso. O melhor cálcio para nós é de origem vegetal. O cálcio das folhas verdes, dos grãos, da uva passa, da castanha do Pará, dessas frutas secas. Come um pouquinho, não exagera. E todos os grãos em folhas verdes, quanto mais escuras forem as folhas. Né? Aveia, gergelim, linhaça, tudo isso tem bastante cálcio. Tá certo? E é um cálcio bom para o osso, que fica no osso. Funções do fígado. O fígado ele regula o metabolismo dos lipídios e colesterol. Lipídios são gorduras e do colesterol. Então aqui a gente tem o HDL, colesterol, todo mundo já escutou falar, né? Do colesterol bom, que protege as artérias, né? E do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, que obstrui as artérias, que entope as artérias, que provoca o infarto do miocárdio. Então, o fígado é responsável pela produção dessa lipoproteína, que é o HDL ou LDL, e que é responsável pela nossa circulação, por estarmos saudáveis ou não. O fígado possui enzimas que ativam a síntese dos triglicérides, ácidos graxos e fosfolipídios. Triglicérides, ácidos graxos e fosfolipídios são gorduras. Os triglicérides vêm do metabolismo dos carboidratos. O que é carboidrato? Pão, massa e doce. Pão, massa e doce resulta em triglicérides, que é gordura. Então, você ingere o carboidrato, ele ativa uma enzima do fígado chamada acetilcoenzima A e vai formar os triglicérides que ficam acumulados no fígado. Esses triglicérides no fígado é que vão dar esteatose hepática, que é a gordura acumulada no fígado, que se vê na ultrassonografia. E as gorduras? Você come lá o seu bife à milanesa, a batata frita, come a picanha com a gordura, né? Essa gordura da alimentação, principalmente essa gordura animal, ela vai para o fígado. Esse fígado entra num desequilíbrio, e é um desequilíbrio entre a entrada dessa gordura, que a gente chama de ácido graxo, dentro do hepatócito, que é a célula do fígado, e a saída de uma lipoproteína pronta. Então, quando você come essa gordura, a gordura entra dentro do hepatócito e quando ela sai na forma do LDL colesterol, que é o ruim. Ela sai para a circulação e vai rodando no teu corpo. E vai para onde? Vai parar nas artérias. E aí vai formando cada vez mais a esteatose. E aí vai acumular toda essa gordura no fígado, tanto a gordura que vem dos triglicerídeos, quanto a gordura que vem desse colesterol acumulado ruim na circulação, forma esteatose. A esteatose, num grau mais avançado, fibrosa o fígado fica... Imagina uma coisa que está fibrosada, que está dura, inelástica, que não tem mais elasticidade. Isso é fibrose e, com o tempo, essa fibrose transforma-se em cirrose. A cirrose é irreversível. Entrou num processo de cirrose hepática, só um transplante. Tirar um fígado e botar um novo.
porque a cirrose vai evoluir com vários sintomas que a gente chama de ascite, né? Que é aquela água acumulada na barriga, aquela barriga d'água, aquela cor amarela, aquela rede de vasos na barriga, que é como se fossem aranhas, né? Vasculares na barriga, e leva a excesso de amônia na circulação, enfim. O fígado não funciona mais na cirrose, não tem como filtrar mais nada. A cirrose, hoje em dia, ela é o resultado do alcoolismo, em primeiro lugar, também da dieta errada, da dieta gordurosa, que leva a esteatose grau 3 e a cirrose, e também da hepatite C. A hepatite C, no seu processo mais avançado, leva à cirrose do fígado, e além da cirrose, ao hepatocarcinoma do fígado, que é o câncer do fígado. Então, o metabolismo do fígado é fundamental. O fígado converte esses ácidos graxos em corpos cetônicos, também é uma outra função do fígado. Ele faz a síntese e metabolização das lipoproteínas plasmáticas, como a albumina, fatores de coagulação. Isso é importante. O fígado, ele é responsável por vários fatores de coagulação, que a gente chama das protrombinas, inclusive das plaquetas. Em geral, as pessoas que têm doenças crônicas do fígado têm baixa de plaqueta. Plaqueta é aquela partícula do sangue que faz a coagulação do sangue. Muitas vezes nós pedimos um hemograma e a pessoa não tem nada, mas vem com uma plaqueta de 50 mil, que é considerado muito baixo. O normal é de 200 a 400 mil plaquetas. E a gente vai investigar por que aquela plaqueta está baixa. E a gente vai pedir exames de hepatite A, B, C, tentar pesquisar o metabolismo do fígado. Porque nós sabemos que atrás de plaquetopenia, muitas vezes tem um fígado alterado, ou não. Pode ter doenças aí relacionadas só à plaqueta, sem haver nada com o fígado. O fígado, ele também é responsável pelas proteínas transportadoras de ferro, né? Existem proteínas no nosso corpo que são responsáveis para carregar ferro para todas as partes do nosso corpo, para armazenar o ferro, que é a ferritina, e o fígado tem relação com esse metabolismo. Ele também faz o metabolismo e degradação das drogas e hormônios, eu já comentei, da tireoide, a insulina, o glucagon, os hormônios sexuais, que é o estrógeno, progesterona e testosterona. Ele faz o metabolismo intermediário dos carboidratos e ele sintetiza e regula os sais biliares. Então, aqui termina, resumidamente, que tem muito mais do que isso, o metabolismo do fígado na medicina. É assim que acontece, principalmente das gorduras.